Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos no nosso 5º estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E queremos apenas lembrar que se você ainda não possui a obra, nós deixamos disponível aqui na descrição do nosso vídeo o link para o site da Federação Espírita Brasileira, no qual você pode fazer o download gratuito da obra e assim acompanhar os nossos estudos e até mesmo fazer o seu Evangelho no lar. Bem, no estudo de hoje nós vamos terminar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Para isso nós vamos abordar de passagem 2 itens, o Notícias Históricas e o resumo das doutrinas de Sócrates e Platão. Eu disse que nós vamos abordar de forma apenas de passagem esses itens porque eles têm algumas características próprias deles e por isso nós temos que adotar uma estratégia um pouquinho diferente. Lembrando sempre que é altamente recomendável a leitura de todos os textos, já que nossos vídeos são mais curtos e que eles abordam o significado essencial que existe em cada texto, mas dada a riqueza dos textos de Allan Kardec e dos espíritos que contribuíram com seus textos para a formação do Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre bom a leitura tranquila, pausada, serena, com calma, para que possamos apreender em nós, para que possamos sedimentar em nós todo o conteúdo desses textos maravilhosos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, então no item Notícias Históricas, nós temos uma espécie de dicionário no qual Allan Kardec coloca alguns termos, algumas palavras que podem não ser assim tão conhecidas para nós nos dias de hoje e que nos ajudarão principalmente na leitura daqueles trechos que o codificador retirou do Novo Testamento e que usou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para que deles ele pudesse retirar o ensino moral de Jesus, como nós já vimos em vídeos anteriores. Então temos algumas passagens do Novo Testamento que estão em praticamente todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que formam a base da conduta moral que o Evangelho tenta mostrar para nós como conduta moral ideal para as nossas vidas. Assim, vamos usar um exemplo que está no capítulo 4 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Ressurreição e Reencarnação. Logo depois do comentário de Allan Kardec, nós temos uma passagem que começa no item 5 e que está contida no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 2, tal qual está indicado aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem é famosa, é uma passagem na qual Nicodemos se encontra com Jesus e diz a ele que Jesus era uma pessoa que vinha da parte de Deus, pois não poderia ser diferente, por causa dos prodígios que o mestre realizava. É a famosa passagem na qual Jesus diz a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Acontece que aqui no comecinho dessa passagem nós lemos a seguinte frase: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. E se nós tivermos alguma dúvida em relação a esse termo, aqui no Notícias Históricas nós temos a explicação sobre quem eram os fariseus na época de Jesus. Aqui Kardec explica primeiro a questão da tradição. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas. Então aqui a explicação de Kardec sobre o que era a tradição, era uma parte importante da teologia dos judeus que fazia o estudo dos textos sagrados e esses estudos formavam certos escritos que eram tomados como artigo de dogma. Continua Kardec um pouquinho adiante, dizendo que essas disputas teológicas, dessas disputas teológicas, melhor dizendo, nasceram diferentes seitas. E que entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus. Então,
Kardec continua toda uma explicação sobre esse termo, entre outros que estão aqui no Notícias Históricas, que, como nós vimos, poderá nos levar a boas reflexões sobre as passagens do Novo Testamento e também a entender melhor o de que se tratava quando, por exemplo, surgirem palavras no texto como portageiros, como escribas, entre tantas outras que estão aqui nessa passagem do Notícias Históricas, que faz parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos aqui um modo de entendimento melhor do texto que Kardec nos disponibiliza para consulta. O item seguinte, o resumo das doutrinas de Sócrates e Platão, faz uma exposição de alguns princípios contidos nas doutrinas desses dois pensadores, lembrando sempre que Sócrates não deixou nenhum texto escrito e, portanto, todos os textos que nós temos referente a Sócrates são de autoria de seu discípulo, Platão. O pensamento de Sócrates é conhecido através de Platão, que escreveu e que deixou textos que chegaram até a nossa época. Então, nesses textos estão contidos alguns princípios que são princípios que condizem com os ensinamentos espíritas. Por que eles estão no Evangelho segundo o Espiritismo? Bem, estudamos no nosso vídeo anterior o item autoridade da doutrina espírita. Esse é mais um ponto que mostra a autoridade do Espiritismo, pois esses princípios são de conhecimento da humanidade desde a sua mais remota concepção de pensamento. Ou seja, desde o mais remoto nascimento do pensamento ocidental, já começaram a aparecer esses princípios que foram sendo melhor estudados, aprofundados e que o Espiritismo completa. Então essa exposição de Kardec tem essa principal função, mostrar para nós que esses princípios não são novidade do Espiritismo, que já estavam no nascimento do pensamento ocidental humano e que, sendo assim, são patrimônio da humanidade. Não são nem de religião, nem de certa época, nem de certo país, enfim, são de patrimônio do ser humano, dos espíritos que aqui estão encarnados. Então agora nós vamos citar também de passagem esses princípios que estão colocados nesse que é o último item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma breve explicação de Kardec no item e logo depois o resumo das doutrinas de Sócrates e Platão colocados em trechos que são retirados das obras de Platão, numerados, e logo depois comentários de Allan Kardec. Então, no primeiro e no segundo parágrafos, no primeiro e no segundo item desse resumo das teorias de Sócrates e Platão, nós temos o princípio da independência entre a alma e corpo e a supremacia que deve existir do ponto de vista espiritual. É interessante notar que no comentário de Kardec ele coloca entre parênteses capítulo 2, item 5, no segundo item deste resumo, o que nos remete ao item do Evangelho segundo o Espiritismo que tem o título O Ponto de Vista. Justamente supremacia do ponto de vista espiritual sobre o material. Então, se estivermos lendo aqui e quisermos maiores informações, vamos a esse item do Evangelho. Os outros itens que vêm a seguir também contêm algumas referências desse tipo para o nosso estudo. Então, estejamos atentos a elas. Os itens 3 e 4 falam sobre essa característica de que o corpo obscurece as faculdades da alma e que é preciso reencarnar. Temos a reencarnação. 2 princípios nos itens 3 e 4. Itens 5, 6 e 7 vão falar sobre os anjos guardiães, o mundo dos espíritos e as preocupações com a alma. 8, 9, 10 e 11 trazem os princípios dos graus de desmaterialização das almas, que estão em plena concordância com o Espiritismo, sobrevivência da alma à morte do corpo, o princípio de que a alma não depurada na vida terrena permanece impura no mundo dos espíritos. Todos a par com a doutrina espírita. Nos itens 12 e 13 aparecem a caridade como prática importante e a frase conhece-se a árvore pelo fruto, muito utilizada
tanto por Jesus quanto pelo Espiritismo. Itens 14, 15 e 16 dizem que o amor é maior que os vícios e que os bens materiais. Disse Jesus também que o amor cobre a multidão de pecados, e o Espiritismo ensina o caminho do amor como sendo o caminho do progresso do espírito, retomando Jesus e aprofundando a ideia de amor a Deus sobre todas as coisas, amor a si mesmo e ao próximo da mesma forma. No item 17, aqui Kardec coloca uma observação que é muito importante, pois para Sócrates e Platão a virtude vinha com a pessoa como um dom dado pela divindade. Para o Espiritismo não é assim. Ou o Espiritismo explica melhor como algumas pessoas nascem com certas virtudes e outras não. É porque elas desenvolveram essas virtudes no decorrer de suas existências, não que tenham sido, de certa forma, privilegiadas por Deus. Item 18. Os defeitos dos outros são mais fáceis de perceber do que os nossos. Jesus já dizia que é mais fácil vermos um cisco no olho do outro do que uma trave no nosso próprio olho. No item 19, nós temos a ideia ou o princípio de que tratar a alma é conseguir a cura também para o corpo. Exatamente o que diz o Espiritismo. No item de número 20, é tratada a questão do mal aqui no planeta Terra. E no item 21, nós temos um ponto em comum sobre o entendimento do conhecimento do Espiritismo e daqueles princípios de Sócrates e Platão. As pessoas que se deparavam com esses conhecimentos naquela época viveram algo análogo, parecido com o que vivem e viveram mais pungentemente os espíritas no nascimento da doutrina. Isso porque aqueles que não conhecem atacam, contestam e contradizem. Exatamente o que acontecia na época em que Sócrates e Platão disseminavam, difundiam esses pensamentos, esses princípios na sua época. Basta lembrar que Sócrates foi condenado à morte, justamente por professar esses princípios, entre outros. E que o Espiritismo, Allan Kardec, também teve livros queimados, perseguição e assim por diante, tudo que nós sabemos que existe. Mas um conselho muito importante: é preciso nos instruirmos sem nos injuriar. Ou seja, devemos alcançar o conhecimento, devemos expor esse conhecimento sem contendas, sem brigas. A verdade fala por si só. Bem, assim então nós terminamos esses dois itens, terminamos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez recomendamos fortemente a leitura com calma desses itens, a comparação, o entendimento dos textos de Kardec, de Sócrates e Platão, do pequeno dicionário que é o Notícias Históricas, e nos preparamos então para o nosso próximo encontro, que falará já sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro item. Um abraço fraterno a todos e até o nosso próximo encontro.